onde o parâmetro de massa é a constante, né, do potencial. E assim vai. Então a gente sempre pode ver que por trás desses modelos de teoria de campo, o que a gente tem é um modelo mecânico, né? O limite mecânico sempre está dando um oscilador harmônico, porque o termo cinético, no fundo, é isso, né? E pegar qualquer outro campo, vocês podem pegar, por exemplo, sei lá, pega um campo diferente, aí seria interessante, pega o campo de Dirac, né? Que aí já é uma outra concepção, são coordenadas fermiônicas, e pega o campo que a gente estudou aqui no curso também de Cauchy e Ramon, aquele campo tensorial de rank 2, né? Vê o limite mecânico dele também. Mas é sempre isso. No caso de Young e Mills, é interessante porque a gente automaticamente obtém as interações. Então, as interações estão todas aí. Poderia dar uma olhada na força de Lorentz, como é que fica? A força de Lorentz? No Maxwell. É só, bom, o que você tem que fazer? Você tem que colocar, para você colocar a força de Lorentz, você tem que colocar uma corrente. Né? Você tem que colocar uma corrente ou uma partícula, não colocar alguma coisa em interação com esse campo. Então, você sempre do Lagrangiano de Maxwell, o que você acrescenta? Menos um quarto de F μ. Quer dizer, o que você tem? Menos um quarto de F μ ao quadrado, que você coloca aqui é o J μ a μ. Né? E quando você vai olhar o tensor de energia e momento, né, e tira a divergência, passa do Lagrangiano de Maxwell, tira a divergência do tensor de energia e momento, ela vai dar automaticamente para você aqui o J μ F μ, quer dizer, a força de Lorentz, né? A densidade de força de Lorentz já sai daqui, automaticamente. Então, esse termo aqui já é capaz de te dar a força de Lorentz. Então, basta você colocar aqui, colocar isso aqui, mais J μ a μ. Então, você vai ter aqui um J0 e menos J escalar A. Então, é como se você tivesse, não, você tem um oscilador harmônico, né, acoplado a essa fonte externa, que é essa corrente externa. Como é que você vai ver a força de Lorentz? No fundo, para ver a força, você teria que colocar uma partícula nesse campo associado. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, isso aqui para você, nessa descrição, isso já é a tua partícula. Essas são as coordenadas da tua partícula. Você já está interpretando o campo de Maxwell, o campo de Gauge em uma dimensão, né, uma dimensão temporal, como se fossem as coordenadas generalizadas de uma partícula com algum grau de liberdade. Nesse caso, eu tenho um oscilador harmônico mesmo puro. No caso de Young e Mills, não. A gente, quando introduziu aquelas coordenadas lá que esses autores introduziram, ficou x, y, tem 9 coordenadas. Então, nós temos 9 graus de liberdade. x, y, z, os ângulos ômega k e os ângulos ômega. Então, eu tenho 9 coordenadas com esses atributos aqui. Então, isso aí está descrevendo graus de um sistema de uma partícula com graus de liberdade extra. Né? Pode ser o spin, por exemplo. Né? Algum grau de liberdade interna dela. Ela pode ter um grau de liberdade de spin e talvez um grau de liberdade de spin isotópico. Aqui eu tenho um SO2 e aqui eu tenho as coordenadas rotacionais. Então, provavelmente a interpretação física desse trabalho do Savige e do Asatrian é uma partícula, quer dizer, a mecânica de uma partícula que tenha, no espaço tridimensional, uma partícula pontiforme com spin e com spin isotópico. O spin é momento angular intrínseco e com spin isotópico. Devem ser esses os graus de liberdade que ele está descrevendo. Então é esse sistema que ele está descrevendo. Aqui, quando você pergunta da força de Lorentz, você não vai pensar, esse A não é um campo que está atuando em cima de uma partícula para gerar uma força, como aqui. Esse A aqui são as coordenadas de uma partícula. Quer dizer, esse oscilador tridimensional, essa partícula com 3 coordenadas, A1, A2, A3, ela está simulando os 3 graus de liberdade que vem do campo de Maxwell. Certo? Eu acho que é isso que você tinha que pensar, nesse sentido. Por isso que a força de Lorentz no campo elétrico, no campo magnético, né? Que pode ser reescrito em termos de F μ. Eu peguei o F μ e retransformar ele para esse tipo de coordenadas. Eu gostaria de dizer a força de Lorentz no tipo do potencial, depende de x ao quadrado. Que tipo de teria que se pensar aí,
parte para poder ir nessa direção, se a gente reduz a teoria de Marx, é isso aqui. Teria que você pensar o seguinte, já ao se fazer isso aqui, estudar, por exemplo, uma partícula carregada no campo eletromagnético. Então, se a gente já começa em 4 dimensões, o sistema que você está colocando, uma partícula escalar, por exemplo, você pode pegar uma partícula escalar φ, carregada. Então, teu sistema vai ser, vou botar aqui, menos 1/4 de F ao quadrado, máximo, mais 1/2 de dmi φ star de dmi φ star, dmi φ, por exemplo. Vou colocar isso aqui. E, por exemplo, menos 1/2 de M2 φ star. Então, digamos que você estivesse estudando em 4 dimensões, uma partícula escalar carregada, acoplada a esse campo eletromagnético. Não tem que essa partícula seja massiva. Então, o que a gente já sabe da redução dimensional é que, em termos livres, isso aqui vai dar um oscilador harmônico unidimensional. Na verdade, se o φ é complexo, vai dar um oscilador harmônico bidimensional. Eu vou ter 2 graus de liberdade associados a φ. A parte real é a parte imaginária. Então, vai sair um termo aqui que vai ser um oscilador harmônico bidimensional com coordenadas φ1 e φ2. Aqui vai sair um oscilador harmônico, um oscilador harmônico com 3 coordenadas, A1, A2, A3. Só que essas coordenadas vão estar em interação. Aqui nós vamos ter o termo de acoplamento nível, nós vamos ter o AMI-φ, AMI-φ, AMI-φ star, AMI-φ. Então nós vamos ter esses caras aqui em interação com esse. O que vai acontecer, então, que a gente poderia pensar qual é a força que resultante, né, quer dizer, qual é a força que vai tirar as equações de Euler-Lagrange para φ, e aí ver qual é a força que atua nas coordenadas φ, a força associada às coordenadas φ, que dependam das coordenadas A. É o que eu acho que seria, nessa situação aqui, seria o análogo da força de Lorentz. Porque, claro, se a gente olhar para esse sistema aqui, né, a gente sabe que a força de Lorentz, quer dizer, vai ser a corrente associada a esse campo com o campo eletromagnético. Isso aqui é a densidade de força de Lorentz, né, associada a essa corrente gerada por esse escalar e o campo de Marx. Então, vai ser o lado direito, né? Não estou entendendo uma coisa. A força de Lorentz tem uma expressão definida. Isso. A força elétrica é campo elétrico mais está no livro, dá para escrever em termos definir. Isso. Se eu pudesse definir e escrever dessa maneira aqui, certo? Eu vou ter aquela força de Lorentz. Não, mas é que está, quando você vai para a mecânica, você destruiu o campo eletromagnético como tal. Ele vai ser representado por uma partícula. Você agora está falando de representado por uma partícula. Espaço. Não, por uma partícula. Por aqui não, por isso aí? Vai ser representado por uma partícula com 3 coordenadas. A1 de T, um sistema com 3 coordenadas. A1 de T, A2 de T e A3 de T. Você perde a noção de campo, não existe mais campo agora. Não sei, mas isso aí não é agora x, y, z, não transformando em coordenadas generalizadas? Isso. Então você vai transformar a força de Lorentz em coordenadas... Não vou trabalhar a força. Eu não vou transformar a força de Lorentz em coordenadas generalizadas. Eu vou transformar as componentes do campo em coordenadas generalizadas. Do momento que elas são coordenadas generalizadas, vai ter uma equação de Euler-Lagrange para elas. A cada coordenada eu vou ter uma equação de Euler-Lagrange. E aí, a partir das equações de Euler-Lagrange é que você vai ver a força. Mas se eu pegasse uma força, em vez de pegar na Lagrangiana, eu pegar já direto na força, aquela força já vem de uma Lagrangiana, a força de Lorentz já vem de uma Lagrangiana. Não, mas aí você não está obedecendo ao critério de obtenção do sistema mecânico. Você está misturando duas coisas ao mesmo tempo. O que você tem que fazer é pegar a densidade lagrangiana escrita em termos dos teus campos, reduzir e ver qual é o sistema mecânico que você vai obter. E aí, usa as equações de Euler-Lagrange para esse sistema mecânico. É aí que você vai ver algum tipo de força. Você vai ver a equação de Euler-Lagrange para φ, vai te dar φ1, 2 pontos, blá, 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 blá. Então você vai ver quais são as forças. O que era ali uma força, uma densidade de força, né? Se você pegar, por exemplo, o índice 0 aqui, então você vai ter J, I, F e 0. Então, F0 é o campo elétrico. Isso aqui, então,
Isso aqui é da FJ, tá certo, densidade de força, isso. Você vai ter F0 aqui, né? Não, eu estou entendendo o que você está falando. Então, isso aqui para você só existe enquanto você está falando do campo. Não existe mais quando você está falando. Esse campo agora morreu para você como campo, ele virou uma partícula representada por algumas coordenadas generalizadas. Porque o ponto que eu coloco é o seguinte, esse tipo de raciocínio que está apresentando, ele é único da simetria de Gauge com a mecânica. Certo? Então, quer dizer, nessa união, é interessante a gente ver como que a gente consegue ir além da lei de Newton. Sei. Certo? Então, eu pegaria uma lagrangiana, botaria a massa, uma lagrangiana com isso, e transforma daí no sistema de coordenadas. Tá? E daí você vai reescrever a lei de Newton com provavelmente um potencial. Não, olha só, tá? Quando você. É porque a gente omitiu as constantes, né? Para pegar cortado, você, mas quando você pega isso aqui já está dando. Essa partícula aqui tem massa unitária. Isso aqui é um oscilador de massa 1. Tá? Então você não tem nem liberdade de colocar massa, não. E esse termo de massa de Klein-Bor, N2, ele vai fazer de papel, o papel da constante K do potencial harmônico. Então você não tem liberdade de gerar massa a partir, você não vai introduzir uma massa, a massa já vem para você. Quando você faz a redução, você já está ganhando automática, porque além do normalmente, se fosse um modelo mecânico correto, isso aqui seria 1/2 de M a ponto. Termo cinético. Aqui não tem esse M, então esse M já saiu igual a 1. Então é como se você tivesse uma partícula de massa unitária, um oscilador harmônico de massa unitária. No caso de Klein-Bor, um oscilador harmônico de massa unitária com uma constante, sei lá, K, que é o N2. Então você tem agora ação entre partículas. Você não tem mais um campo atuando em ninguém. Aquilo que era interação entre campos agora vai ficar interação entre partículas. Quando você pegar o termo derivado da covariante, eu vou dar um intervalo já, e vamos subir para tudo ficar lá em cima. A mi φ estar. A mi φ, quando você fizer transformar esses A's aqui em coordenadas e esse φ aqui numa coordenada, sei lá, x mais y, ou sei lá, você vai chamar φ1 mais φ2, você está criando agora um termo de interação entre o sistema ou a partícula que tem essas coordenadas e a partícula que tem essas coordenadas. Você está criando uma interação entre partículas. Você não tem mais um campo. Então, aquilo que vai ser, que era a força de Lorentz aqui, vai ser agora a força que aparece da interação entre essas partículas. Se você puder depois explicar um pouquinho melhor. Nossa, mas depois discutir isso pessoalmente até. A ideia é essa. Porque você desvincula a noção de campo, agora morreu. Esse campo vai virar agora um sistema de partículas. Então você tem interação entre partículas. De coordenadas de coordenadas que descrevem partículas. Não. Cara, mas o sistema não é mais contínuo. O sistema agora é discreto. Você está falando de partículas, eu estava falando de objeto contínuo. Você perdeu a noção de campo, você tirou a dependência em X. Então, o teu sistema é um sistema discreto de partículas, com coordenadas generalizadas. O campo amigo, por exemplo, ele tem duas partículas. O spin 0 e spin 1. Certo. Não, mas aí lembra, o spin 0 morreu. Por quê? Porque ele só aparece aqui, ó, o gradiente de φ. Então, isso aqui não tem uma dependência em X. Isso aqui não tem dependência. Sobraram os 3 módulos vetoriais. Sobrou só isso. Sobrou uma partícula com 3 coordenadas. Sobrou uma típica partícula livre no espaço tridimensional. Eu te pergunto, entendo Pode falar. Se você partisse de coordenadas generalizadas, partir de coordenadas generalizadas, e dava uma simetria para ela, você chegaria também ao inverso, ao caminho inverso? Você quer fazer, vamos dizer assim, não uma redução, mas vamos dizer assim, uma oxidação. Você quer sair de uma dimensão e chegar em 4. E não sair de 4 e chegar em 1. Pois é, se você quiser. Não, aí claro que o caminho é totalmente ambíguo. Você tem muitas possibilidades de ir de 1 para 4. Né? Aqui a gente está fazendo uma coisa muito mais simples. A gente está saindo de 4 dimensões e indo para uma dimensão. Agora, se você tem um sistema de coordenadas generalizadas, a pergunta é, dado um sistema mecânico de coordenadas generalizadas, QI de T.
Eu vou escrever um lagrangiano, ou seja, L. Vamos ver, Alex, vamos ser bem canônicos e vamos escrever esse lagrangiano aqui. A pergunta é: qual é a teoria de campos que gera esse sistema? Essa seria a pergunta. Então, a gente tem muitas possibilidades. Poderia pensar, será que esses QIs aí são as coordenadas, né? Esse aqui vai de 1 a N. N coordenadas generalizadas. Tem um sistema com N graus de liberdade. Será que o que eu tenho aqui são campos escalares? Poderia pensar. E aqui eu tenho, vamos ver, por exemplo, se eu tivesse esse sistema aqui, só para você ter uma ideia. Um oscilador harmônico n-dimensional. Então, eu poderia pensar, isso aqui pode ter vindo dessa teoria de campo. Meio, né, de dmi-φ e dmi-φ. Depois a gente pode redefinir isso aqui, bom, esse é menos importante, mas aqui menos o meio de cá, φ e φ. Então, isso significa que isso aqui pode estar vindo de um sistema de N campos escalares com simetria SON. Então, essa simetria, eu teria uma teoria de um conjunto de campos de Klein-Bor livres, com simetria SON, e isso aqui está me dando do limite mecânico esse lagrangiano aí, também com simetria SON. Então, é uma possibilidade que esse sistema aqui venha desse, mas não é a única. Será que não poderia acontecer dessa coordenada aqui vir de algum campo vetorial também? Então, tem que só no escalar? Não, poderia vir de um campo vetorial também. Então, vamos dizer assim, a partir do sistema mecânico, você tem mais possibilidades para construir qual é a teoria de campos que originaria aquele sistema mecânico. É isso que eu estou falando com você. Agora, ao passo que se você tem a teoria, você tem um modelo de campos, e você segue essa prescrição de redução dimensional, aí você vai cair no sistema mecânico único. Mas o que eu acho que a discussão que você está levantando aqui é que onde é que está. Você não precisa ter só falar de força de Lorentz. Se você pegar um campo de Klein-Bor, ele também tem uma força. Se você colocar uma corrente, né? Você pegar a equação de Klein-Bor da Lambertiano mais N2 φ igual a J. Então, tem essa fonte aqui, né? Para a equação, da mesma forma que a gente tem em Maxwell, né? Dmi, Fmi igual a Jmi. Então, a gente vai lá, a gente sabe, quando a gente tira tensor de energia e momento para o Maxwell, a gente tira que justamente a violação está vindo da força de Lorentz, Jmi, Fmi. Então, isso aqui dá para nós, né? A força, a força de Lorentz. Aqui, a mesma coisa. Será que a gente tem também a noção de uma força que pode estar vindo daqui, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter uma densidade, se eu pegar aqui dmi, θ, mi, no caso de Klein-Bor, isso aqui vai dar uma densidade de força, Fmi. Quem é essa densidade de força, Fmi? É a corrente vezes o gradiente do campo. Então, aqui também está falando de uma força. Esse campo escalar, se você colocar jogar esse campo escalar numa região onde haja uma corrente, que é a corrente que gera esse campo escalar, vai ter uma força de Lorentz também. Isso aqui é o análogo para o campo de Klein-Bor da força de Lorentz que nós temos, né, no caso de Lorentz, né, no caso de Maxwell. Tá? Então, isso aqui, você vai ter a mesma coisa. A pergunta já pode se fazer aqui, se você pegar um sistema agora mecânico que vem desse lagrangiano escalar e tirar a força que atua nessa partícula, esse campo aqui, ele agora esse campo se transmutou para você num sistema de partícula com um certo grau de liberdade. Então, essa força aqui, você não vai mais pensar na força que é exercida por um campo, né? São partículas que estão em interação. Então, a força que existe entre esse campo e essa corrente, que é a corrente que está gerando esse campo, exatamente como no caso de Maxwell, ela agora vai ficar uma força entre partículas. Você perde a noção. Então, quer dizer, o que é a força de Lorentz? Ela morreu? Não, ela não morreu. Mas ela vai estar descrevendo a interação entre partículas que são
No caso, por exemplo, do eletromagnetismo, essa corrente aqui é a corrente gerada por partículas carregadas, podem ser partículas escalares ou espinoriais, fermiônicas, não importa, e o F-medir. Então você vai ter uma interação entre as partículas mecânicas que estão associadas aos graus de liberdade que estão associados ao campo de Maxwell e os graus de liberdade que estão associados ao campo que descreve aquela partícula carregada. Você agora está falando de um sistema de partículas em interação. A força de Lorentz está lá, mas só que agora ela não está fazendo o papel, assim, cumprindo o papel dela de uma força de um campo exercido sob uma distribuição de cargas ou de correntes. Assim, uma forças que são exercidas entre partículas. A gente pode dar um intervalo agora e vamos lá no terceiro andar, que é a nossa praia, né? Claro, você deve ter acabado.